Pessoal, questão relacionada à transmissão de imóveis quando do encerramento do inventário. Por que estou tocando nesse ponto? Existe uma prerrogativa prevista pela Receita Federal de transferência dos imóveis do falecido para os herdeiros pelo valor de custo ou pelo valor de mercado. E o que a gente percebe é que muitas famílias aí, quando fazem a transmissão dos imóveis, quando encerram os inventários, não são corretamente orientadas a observar a data de aquisição original desses bens. Por que existe esse ponto? Existe esse ponto porque no caso de pessoas físicas, quando as pessoas físicas vendem imóveis, o ganho de capital, que é aquele lucro imobiliário apurado na venda do imóvel, ele pode ser reduzido em razão da data de aquisição do bem. Ou seja, a legislação ela tem uma previsão de redução da base de cálculo do ganho a depender da data de aquisição do imóvel. Quanto mais antiga essa data de aquisição, maior será a redução. Então, o que eu já vi acontecer, em alguns casos que chegam para a gente analisar, é o seguinte: as pessoas tinham imóveis, né, uma determinada família tinha imóveis super antigos. Eles fizeram o inventário quando foram transferir para os herdeiros, através do preenchimento daquela declaração final dispõe, né? Onde eu encerro a declaração do falecido e transfiro os bens para a declaração dos herdeiros. Eles não se atentaram a esse ponto e fizeram uma transmissão pelo valor histórico. Aí o que aconteceu? O bem que tinha uma data de aquisição antiga e que, se vendido pelo proprietário original, teria uma redução enorme de base de cálculo de ganho de capital, ele passa a ter uma nova data de aquisição, que é aquela data da abertura da sucessão, ou seja, a data atual, e depois, se vendido pelos herdeiros, ele não tem benefício fiscal nenhum. Então veja, esse é um ponto sensível e um dos pontos tributários mais relevantes aí quando a gente analisa os inventários, porque quando você está falando de inventariar um patrimônio, principalmente um patrimônio imobiliário, esse é um dos principais pontos a serem observados. Veja, é prudente que se faça uma planilha com a data de aquisição dos imóveis e que se discuta caso a caso ainda com a família, intenção de venda, que objetivo que você tem para cada imóvel, e que se faça conta para ver se não é o caso, e muitas vezes é o caso, de se transferir os imóveis por um valor acima do valor de custo, né? E muitas vezes, né, as pessoas terão que desembolsar algum valor a título de imposto de renda sobre bem de capital, mas que isso acaba por atualizar o valor de mercado do bem e resolve o problema futuro de tributação, tá? Então eu achei importante trazer esse conteúdo porque muitas vezes as pessoas estão mais preocupadas com o ITCMD, que é um imposto de herança, ou com a questão da partilha, e acabam jogando no lixo um benefício fiscal que é expressivo, tá? Fico à disposição para falar sobre o assunto, tirar dúvidas. Quem tiver interesse, quiser tratar com a gente esse tema, estamos à disposição. Eu sou Alexandre Rodrigues do Fagundes Palhar. Um abraço a todos.